Olá, meus queridos jovens! Como é que estão vocês? Tudo bem? Aqui está tudo ótimo. Sabe por quê? Porque nós estamos nessa sintonia ligado a todo você de qualquer escola, tá? De qualquer lugar. Vamos falar a palavra lugar, tá? Estamos ligados, tá? Portanto, seria um prazer que nós nos encontrássemos todos. E, claro, vocês encontrando também com o Vitor, tá? Portanto, imagina só aquele abraço, aquela troca daquele café regional para falar de cada lugar. Quando eu falo assim de café regional, às vezes, puxa, mas está falando de geografia? Estou. O Enem já trouxe isso. Tá? É a globalização dos alimentos. E diante disso, nós estamos falando de população. Quando nós falamos de população, que vai ser a nossa aula hoje 14.1, estamos aqui para trazer o que é de melhor para vocês. Eu sou o professor Arimateia, representando essa equipe maravilhosa de geografia, com o Rogério, com o... Quem é o outro? Eu esqueci o nome do outro. Ah, o Jorge... É o meu assessor de senador, tá? O meu grande jovem Vitor está conosco aí. E em nome do governo do estado de Rondônia, em nome da Secretaria da Educação, vamos para a aula 14.1, aonde nós iremos falar de algumas teorias sobre o crescimento populacional, tá? Falamos de crescimento populacional, temos aí os nossos objetivos, que nós já falamos, tá? Na primeira aula, falamos disso aí, quais são nossas habilidades, ó. Identificar, contextualizar, criticar, tá? Essas oposições que existem, cidade e campo, campo-cidade, cultura, natureza, civilizado, bárbaros, razão, emoção. Tá parecendo muito mais a aula aqui de filosofia, né? Razão, emoção, analisar as dinâmicas da população de um lado para o outro, as questões naturais, as questões políticas, econômicas, sociais, religiosas, tá? Diante disso, analisar todos esses fatores também na população brasileira, analisar dentro do seu lugar. Portanto, quando eu convidei vocês para a gente fazer um grande café regional, já entra aí com um exemplo do que seja um trabalho para vocês. Atenção aí, professores, faz um café regional aí, mostrando de onde é os produtos na sua região, tá? Como é que os alunos estão chegando, recebendo essa geografia. E claro, hoje vai entender essas teorias, ó, malthusiana, neo significa novo, eco, que é meio ambiente com malthus, reformismo, tudo isso dentro de um contexto de uma transição demográfica, tá? Portanto, dentro dessa transição demográfica, vamos trazer tudo que tem de melhor para vocês, tá? Veja só esse cara, parece com Arimateia? Não, não parece comigo, tá? Esse cara aí, ó, economista, demógrafo, pastor também, ele era pastor também, anglicano, a igreja anglicana lá no Reino Unido. Sabe o que ocorreu com esse cara? Vamos ver se fala mais alguma coisa dele. Olha o que ele diz aí. O crescimento da população tende sempre a superar a produção de alimentos, o que torna necessário o controle da natalidade. Você já pensou nisso aí? Ele viveu na Inglaterra no início do século XIX, tá? Quando estava iniciando a Revolução Industrial. Todo mundo estava deixando o campo e indo para a cidade. Portanto, naquele momento, ele pensou que ia faltar alimentos, tá? Faltar alimentos por quê? Porque estava tendo gente demais, ó. Portanto, o meu trabalho refletia de certa maneira num contexto histórico que eu estou trabalhando bastante, mas não está sendo suficiente para a produção de alimento. Por quê?
que eu migrei para a cidade. Mas sabe o que é que faltou aquele carinha lá? Mesmo ele sendo economista, pensar a longo prazo. Mas, professor Arimateia, hoje tem muita fome. Tem, inclusive no Brasil. Eu não estou com fome. Agora não, tá? Agora não estou com fome. Mas nesse momento tem muita gente com fome. Porque está faltando alimento? Não. Por causa da má distribuição de renda. Portanto, Malthus não pensou que a tecnologia chegasse ao campo. Portanto, a tecnologia chegou ao campo e a tecnologia, ao chegar ao campo, trouxe o quê? O aumento da produção de alimentos. Hoje são 7 bilhões e meio de habitantes do planeta. Na época do Malthus era 3 bi. A população mais do que dobrou. Tá? E não falta alimento. Agora, o que existe? Má distribuição. Arimateia, alguém defende a ideia do Malthus hoje? Defende. Veja aqui na telinha, ó, quando o Malthus estava lá, ó, tá? Ó, século XVIII, já falei para vocês, tá? Isso é uma tela de Tarsila de Amaral, essa tela já teve no Enem, ok? Mostrando um quadro aí que na cidade você não conhece ninguém, tem várias cabeças, a Revolução Industrial. Quem é que defende o Malthus? Ah, um detalhe, tá? Malthus, ele falava que o número de habitantes dobrava em algumas dezenas de anos. Aí ele falava de matemática. Ele dizia que a população crescia numa progressão geométrica. Tá? A população crescia, tá? Crescimento, igual a uma PG. Vocês aprenderam? Professor de geografia, tá? PG. E os alimentos cresciam como o professor Arimateia, PA. Aprendeu matemática? Ou não viram isso ainda no primeiro ano? Ok. Portanto, grifa bem isso aí, ó. Fica bem atento a isso. População para Malthus aumentava a cada 25 anos, tá? E os alimentos não acompanhavam esse crescimento. Para ele, a população ia morrer de fome, tá? Portanto, ó, ia faltar moradia, ia faltar alimentos, ia ter o aumento da miséria, tá? Porque ele estava vivendo um momento de pobreza da Europa, beleza? Hoje continua existindo pobreza, mas há uma diferença muito grande. Teoria de Malthus, tá? Ó, crescimento populacional, ó. Olha só, Malthus aqui, ó, população, é esse aqui, ó. Alimentos, olha aqui, ó, ia faltar o quê? Alimento, ó, ia ter fome, doenças, crises sociais, políticas, mortes. Portanto, ia faltar alimentos. Beleza? Crescimento comparativo entre a população de alimentos e a produção e o crescimento populacional. Aprendeu? Beleza? Vamos em frente. A minha teoria, ó, chamada de malthusiana, preconizava que o número de pessoas aumentava conforme uma progressão geométrica e os alimentos com uma progressão aritmética. Ok, ó? Beleza? Professor de Geografia, professor Arimateia. Vamos para o próximo slide. Para evitar a ocorrência de grandes tragédias sociais, Malthus defendia o controle moral da população, ou seja, dessa forma os casais só deveriam possuir filhos caso tivesse condições para sustentá-los. Se não tivesse, não deveria ter filhos, tá? Porque para ele casar-se e procriar, sem alimento, ia aumentar a miséria no mundo, tá certo? Isso era o que o Malthus dizia. E os neomalthusianos? Neomalthusianos, após
a Segunda Guerra Mundial. Isso ocorreu quando teve uma grande explosão demográfica nos países mais pobres. Lembra do Brasil? Na aula passada? Você está vendo que imagem? Eu não gostei dessa imagem não, tá? Está discriminando meu Nordeste. Por que, professor, do Nordeste? Olha aqui um pé de cacto aqui, ó. Olha um outro cacto aqui, ó. Deixa eu ver aqui quantos tem aqui. 1, 2, tem um cachorro, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. É maior do que a minha família, Vitor. Lá em casa foram 14, aqui tem 17. Tá? Puxa. Ah, mas tem um detalhe, porque 3 morreram, tá? Mas foram 17. E nem assim meu pai foi tão pobre desse jeito, tá? Miserável desse jeito não, tá? Essa teoria aí de Malthus, agora é de Neo. Neo significa novo, ó. Para os neomalthusianos, o subdesenvolvimento e a pobreza eram fatores provocados pelas altas taxas de natalidade da população. Ok? Vem comigo aqui, por favor. Meus queridos, quando alguém falar isso para você, você fale para ele, vale mais, tá? Isso não é verdade. O subdesenvolvimento é resultado da exploração do capitalismo. E não dizer que era culpa do subdesenvolvimento, era crescimento populacional. Não foi isso não, tá? Analise a questão da exploração do Brasil. Eu não vou pegar outro país não. Vamos pegar o Brasil. As nossas nações indígenas que já estavam aqui viviam muito bem, obrigado. Os europeus chegaram, tentaram escravizá-los, tomar suas terras, trouxeram os africanos para cá, afrodescendentes, atenção, afrodescendentes, como escravos, venderam com mercadoria, provocando desequilíbrio na África, provocando desequilíbrio aqui. Portanto, o subdesenvolvimento é resultante de quê? Da exploração do colonizador, ok? Portanto, dessa maneira, esse crescimento populacional pós-Segunda Guerra Mundial ocorreu por causa da urbanização da população, ocorreu por causa das melhorias sociais, como saneamento básico, ocorreu pelas melhorias dos alimentos, vários fatores, e não por causa do subdesenvolvimento. Olha na telinha aí o que é que nós temos. A popularização dessa teoria demográfica aconteceu porque no pós-guerra houve um rápido crescimento da população que foi chamado de explosão demográfica ou baby boom. Beleza? Explosão demográfica. Aí, procure ver se você se acha aí nessa terra. Eu estou aonde estou procurando. E eu acho que eu achei o Vitor. Tá? Cadê eu? Ei, cadê eu? Não me achei não, tá, Vitor? Tá? Essa é a explosão demográfica, beleza? Os neomalthusianos propunham, o que eles propunham? Controle da natalidade por métodos anticoncepcionais. Vejam bem, fique de olho, tá? Controle de natalidade por métodos anticoncepcionais. Depois, acobertar os baixos salários e as péssimas condições de vida. Afirma que os países subdesenvolvidos jogavam, tá fora capital com desenvolvimento social. Professor, o que foi, meu filho? Tá vindo de onde essa pergunta? Tá de longe, hein? Espigão do Oeste, Nova Mamoré, Buretis, Candeias, Itapuã.
Tem muitos aí. Está todo mundo preocupado em saber o que é isso aqui, o que é capital com desenvolvimento social. São vocês. Por que eu estou dizendo que são vocês, jovens? Porque o Estado está fazendo investimento em quê? Em educação. Te preparando para o amanhã. Professor Arimatei, você não está nesse meio, não? Eu não. O Estado não está investindo em mim para o amanhã. Eu estou trabalhando. Mas quando eu passo a ser aposentado, eu sou população economicamente inativa. Só trago despesa. Se mata logo, ó, é velho, descarta. Não é bem assim, tá? Portanto, isso é neomalthusiano. Fica culpando o crescimento populacional pelos problemas sociais. Se eu encontro esses neomalthusianos por aí, eu vou ensinar eles como é que o Brasil vive. Tá? Vejam bem. A teoria ecomalthusiana. Olha que palavra bonita. Eco. Veja só aqui, ó. Eco vem de quê? De ecologia. Você viu atrás que o outro era neomalthusiano? Agora é ecologia. É uma teoria que relaciona questão ambiental com desequilíbrio. Tá? Com desequilíbrio. Veja que o planeta Terra, além da capacidade da natureza em resistir à crescente intervenção humana em função do aumento gradativo das populações. Vem comigo aqui, por favor. Vocês já perceberam que essa família de malthusiano gosta de colocar a culpa sempre para alguém? Eles falaram que os subdesenvolvimento era culpa do crescimento populacional. Agora essa teoria vem dizendo que os impactos ambientais é culpa do crescimento populacional dos países pobres. Meus queridos jovens, observe o mapa mundi. O norte rico que pega Estados Unidos, Canadá, Europa, a Rússia. Puxa, professor, a Rússia está em guerra, isso é. Vamos até deixar a Rússia de fora. A China, não, a China não faz parte do mundo rico, tá? É Japão, Austrália, Nova Zelândia. Eles só têm 20% da população do mundo, mas são os maiores consumidores do planeta. Agora, no caso do Brasil, a nossa região é sempre destaque negativo. É porque a Amazônia está desmatando, porque a Amazônia está acabando com o planeta, é porque a Amazônia tem gente demais no Brasil? Não tem, não. A população do Brasil é pequena para o tamanho do nosso espaço. Mas a grande causa dos impactos ambientais é a economia consumista que nós temos no planeta. O altamente consumismo. Você viu isso em sociologia? Incentivado por quem? Pelas multinacionais ou transnacionais. E essas empresas saem de onde? Dos países ricos. E aí depois eles ficam colocando a culpa nos impactos ambientais só nos países pobres. Faz parte da nossa espécie jogar o problema para o outro. Portanto, o crescimento populacional é um problema? É. Mas você sabe quando o continente africano todinho só tem 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, é menor do que a população da China. Só que, se a população da África, do continente africano, da África eu vou pegar do planeta, se a população do planeta consumisse tanto quanto a população dos Estados Unidos e a população da Europa, precisavam de 6 ou 8 planetas para produzir tanto alimentos, tanta matéria-prima para o consumismo. Portanto, o consumismo é quem leva ao desequilíbrio. Ah, mas crescimento populacional traz esse desequilíbrio? Pode trazer. Pode, não estou dizendo que não traz. Mas eu quero que você entenda de que o maior desequilíbrio ecológico do planeta é provocado pelos países ricos, tá? E não pelos pobres. E não pelos pobres. Chega de colocar a culpa nos países pobres. Chega. Ok? Vamos para o próximo. Aí nós temos agora bem mais tranquilo, né? Agora eu posso até relaxar para ver o seguinte, ó. O número crescente
de pessoas na Terra demanda uma maior utilização de recursos naturais e, consequentemente, uma maior exploração dos elementos disponíveis na natureza. Beleza? Entendeu bem esse texto? Meus queridos professores, meus queridos alunos, eu estou vendo uma paisagem. Essa paisagem representa um croquis, que foi isso pedido, por exemplo, no trabalho de geografia de conclusão, para vocês observarem. Estou vendo aí, ó, nessa paisagem, que me chama a atenção, essa água limpa, o verde exorbitante. Agora, um único detalhe, não é aqui no Brasil, tá? Por que, professor, se fala isso? Porque você olhando direitinho aqui atrás, esse tipo de vegetação aqui não é característica do Brasil. Tá? Como assim que você sabe? Ah, eu sou professor de geografia, tá? Tudo bem? Tem peixe aí? Não sei, tá? Tem alguém que diz que gosta de pescar aqui, mas isso aqui é um croquis, tá? Se pegar 2, 3 imagens dessas, você está montando um croquis, ok? Portanto, vejam bem, o número crescente de pessoas na Terra demanda a maior utilização de recursos naturais e, consequentemente, a maior exploração dos elementos disponíveis na natureza. Beleza? O que é que nós temos aí? Nós temos que a maneira que nós estamos consumindo, nós estamos provocando esse desequilíbrio. E esse desequilíbrio vem com o quê? Vem com o uso de forma inadequada. Professor, mas por que tem tanta cruz aí nessa paisagem? Essa paisagem está representando um protesto, dizendo que a Terra vai ficar sem pessoas e vai ficar destruída. Tá? É uma teoria dos econeomalthusianos. Mas nós contamos com jovens como vocês para fazer um planeta mais sustentável. Lembra que nós já falamos disso? Portanto, essa sustentabilidade vem através de maior investimento em tecnologia. Beleza? Vejam só. A teoria reformista são contra os neomalthusianos e os malthusianos. Tá? Por quê? Eles falam que o crescimento populacional está relacionado à pobreza, tá? Como você está vendo aí. Tá? Portanto, para os reformistas, diz o seguinte: se tiver uma melhor distribuição de renda, vai diminuir o crescimento populacional. E eles estão certos disso, porque quando eu tenho melhor distribuição de renda, olha aí, melhor distribuição de renda, eu tenho menor crescimento populacional, tá? Observem que essa aqui é chamada de Chad, tá? Os ricos, ó, olha a palavra aqui, consumismo. Eles têm aqui, ó, estão destruindo o planeta para quê? Para tirar o seu grande proveito, o seu grande consumo. Portanto, para os reformistas, seria resolvido o problema de crescimento da população com políticas públicas que tivessem melhor conhecimento sobre a economia, tá? Portanto, como isso, professor? Não entendi, tá? Vem comigo aqui, por favor. Quantos filhos eu falei que meu pai tinha com minha mãe? O professor perdia até as contas, era demais. É isso. Em compensação, eu falei que os filhos foram ter o quê? Maior quantidade ou menor quantidade? Se eu tivesse, olha, se eu fosse pai de 14 filhos e eu não tivesse estudado, eu tinha hoje condições de viver com a Bolsa Família. Agora é Bolsa Brasil. Ou seja, ajuda do Estado.
Mas como houve investimento no social, no Arimateia, ele teve uma boa formação, melhorou as condições socioeconômicas, passou a ter uma menor quantidade de filhos, pensando em quê? Se eu vou ter muito filho, eu vou ter mais despesas. Se eu vou ter mais despesas, isso é problema social. Portanto, o investimento em educação contribui para as melhorias sociais. O investimento em tecnologia na agricultura para aumentar a produção agrícola com o agronegócio é para diminuir os problemas sociais. Não, professor, não concordo com isso. Por quê? Porque ele gera concentração de renda. Não, aí o governo teria de criar soluções para desconcentrar a renda. Aqui nós não podemos nem debater isso aí, por quê? Porque o tempo passa tão rápido que nós não vamos conseguir debater. Mas fica isso aí. Se a agricultura familiar de subsistência predominasse no planeta Terra hoje, tinha milhares de pessoas passando fome. Beleza? Vamos para o próximo. Melhoria na vida, educação, informação, saúde, esses são fatores que contribuem para o melhoramento social, tá? Já a teoria da transição demográfica surgiu combatendo quem? Os neomalthusianos. Portanto, ele diz que os neomalthusianos considerarem o contexto histórico e social relacionado com os fatores demográficos. Estava errado, tá? Vejam só. Em geral, as populações tendem a crescer à medida que as condições sociais melhoram e o número de mortes diminui, elevando o crescimento vegetativo. Portanto, melhorias sociais passam a ter planejamento social, tá? Olha bem isso aí. Pergunta para vocês, meninas, quantos filhos vocês querem ter? Tem umas aqui me dizendo que querem ter poucos filhos. Tá? Tem umas que dizendo que só quer ter 2 filhos, 3 filhos. Tem umas que não querem ter nada. Isso é o quê? Melhoria social. Estou recebendo essas informações aí de várias escolas. São muitas as escolas que estão aqui me comunicando comigo. Olha só que mundo pequeno. Isso é tecnologia. Isso são melhorias sociais. Isso é uma transição demográfica. Eu fiz parte da explosão demográfica. Vocês fazem parte do crescimento populacional pequeno. Vejam bem, nós vamos ter aí, ó, mostrando a transição demográfica, tá? Aonde podemos perceber que o controle de natalidade, tá? Vem com melhorias sociais. No passado, as famílias tinham muitos filhos, tá? Porque o controle de natalidade era muito pequeno. Hoje nós vamos observar que os países subdesenvolvidos ainda têm alguns filhos, a mais do que nos países desenvolvidos. Ou seja, onde eu tenho maior crescimento populacional hoje em termos de continente é no continente africano. O Brasil tem diminuído bastante o crescimento populacional, tá? Portanto, nós temos países, vejam só aqui, ó. A explicação é que a densidade demográfica dos países do norte está quase que decrescendo, diferentemente dos países do sul, que possuem altos índices de crescimento natural ou vegetativo. Tá? Sem dúvida, medidas de implantação e controle de natalidade pode ser o alicerce para a solução de vários problemas que assolam a sociedade atual, seja no norte ou no sul. Os maiores problemas vêm com o quê? Com a má distribuição de renda. Crescimento demográfico e as questões ambientais.
nós já falamos de água aqui, tá, gente? A água, que é um dos grandes problemas desse século, poderia ser mais poupada se diminuísse a quantidade de pessoas que necessitam desse recurso. Teríamos mais reservas e lançaríamos menos detritos na natureza, reduzindo a população. A poluição, desculpa. 2. No campo energético, não seria necessário construir novas usinas hidrelétricas, que em suas instalações provocam profundos impactos ambientais e sociais. Outro ponto que nós temos é que a queima dos combustíveis fósseis poderia diminuir, o desmatamento poderia diminuir, contribuindo para melhorias no aquecimento global. 4. Ainda com essa medida, não seria necessário abrir novas áreas de cultivo para a produção de alimentos. 5. No campo social, o controle da natalidade serviria para diminuir o crime, pois o governo poderia assistir melhor os jovens, a quantidade de empregos possivelmente aumentaria. Quem falou isso foi esse cara aqui, tá? Não é o professor de Química Almeida, não, tá? É o nome do escritor. Não foi o Rogério, não foi o Jorge, não foi o Arimateia, não foi o seu professor. Isso são teorias. Portanto, vocês que estão aí, observem bem até onde vai essas teorias, tá? No número 6, haveria diminuição da fome devido aos programas sociais que poderiam atender melhor a população, a saúde e mais uma série de outros problemas contemporâneos solucionados, tá? No número 7, o primordial do contexto é garantir as condições de vida da Terra, pois essa não possui recursos infinitos. Não possui recursos infinitos, tá? Vejam bem, a natureza já está apresentando sinais de cansaço e saturação, e apenas o homem pode decidir o futuro das próximas gerações. Vem comigo aqui. Eu estou recebendo aqui informações que têm bastante anotações. Sabe por quê? Teve bastante anotações nessa aula? Fique tranquilo. É para você ler mais um pouco. É para que você possa aumentar o seu conhecimento. Na hora da avaliação dos exercícios, nós não vamos pedir tudo isso. Mas é que você tenha em mente que o crescimento populacional no planeta Terra no século XXI, está relacionado com o desenvolvimento socioeconômico, tá? Portanto, aonde é que nós estamos registrando os menores crescimentos populacionais? Dentro das famílias, dentro dos Estados-nações que têm melhor poder de desenvolvimento econômico. Aonde é que nós vamos registrar os maiores crescimentos populacionais? Eu falei agora há pouco menores, agora estou falando de maiores. Os maiores crescimentos populacionais estão nas regiões mais pobres do planeta, que é o continente africano, que é o sudeste asiático. O maior crescimento populacional ainda ocorre em países que têm uma grande quantidade de pessoas trabalhando no campo, no extrativismo, seja mineral, vegetal, agricultura. Portanto, meus queridos, as condições socioeconômicas de um povo são fatores decisivos para analisar a questão de crescimento. Beleza? E aí nós tivemos as seguintes teorias: malthusiana, neomalthusiana, a teoria ecomalthusiana e a reformista e a transição demográfica.
tá? Vejam bem, eu vou deixar aqui esse gráfico para vocês, para entender o que é transição demográfica. Quando eu falo de transição demográfica, eu posso pensar nisso aqui, ó. A população desce. Aqui eu tenho crescimento vegetativo. Vocês aprenderam que crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Portanto, no caso brasileiro, no Brasil, até 1940, nascia muito, que aqui em cima vai ser natalidade, e morria muito, mortalidade, tá? Portanto, o crescimento vegetativo era baixo, ok? Aqui vem, ó, a queda, certo? Essa quedinha aqui, crescimento, aí ó, despenca, certo? Isso aqui é chamado de explosão demográfica, entre 1940 a 1970. Aí vem tendo um crescimento menor. Resumindo, você pode colocar aqui, ó, primeira fase, certo? Primeira fase é igual a crescimento vegetativo baixo. Por quê? Nasce muito, natalidade alta, mortalidade alta, ok? Alto, ó, natalidade, alto, mortalidade também alta. Aí crescimento vegetativo baixo, que nasceu muito, morreu muito, ok? Na segunda fase, o que é que eu tenho na segunda fase? A segunda fase, o crescimento vegetativo é alto. Por quê? A natalidade é alta, nasce muito, alto. A mortalidade está em queda, vai ser baixo, porque aumentou a expectativa de vida, diminuiu a mortalidade infantil, portanto aqui é o que chamamos de explosão demográfica. Explosão demográfica. A terceira fase no Brasil, o que é que ocorre? No Brasil, terceira fase, eu tenho crescimento vegetativo baixo. Por quê? A natalidade está baixa e a mortalidade está também baixa. Os dois são baixos. Portanto, o crescimento vegetativo baixo, ok? Portanto, isso traz a análise de um crescimento populacional, beleza? Diante disso, meus queridos jovens, o que é que nós observamos? Que a maneira que ocorreu melhor condições socioeconômicas no Brasil, que passamos a ser um país urbano industrial, mesmo com a grande desigualdade social, melhorou o crescimento populacional. Passamos a ter um crescimento menor. Portanto, tudo que é bom dura pouco, né? Chegamos ao final e, claro, quando chegamos ao final, agradecer ao grande Criador do Universo, agradecer a todos vocês, professores, a todos vocês, meus queridos jovens. Até o nosso próximo encontro. Fui! Tchau!